Bom, boa noite aí, obrigado aí pela presença de todas e todos. Eu sou o Antônio aqui da Tapera, tem a Bianca, a Thalita, aqui do lado o Felipe está ali no nosso boteco aí improvisado. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Mário aqui especialmente pela gentileza de nos procurar aí e de trocar essa ideia com a gente, a editora Politeia também. E, enfim, vou passar a palavra para o Mário aqui, ele faz aqui a introdução geral e conduz o bate-papo aí, tá bom? Valeu, obrigado, hein? Obrigadão mesmo. Boa noite a todos. Obrigado, Antônio. Quero agradecer primeiramente para você a oportunidade de estar lançando os livros aqui com você, né? Obrigado a vocês também a presença. Boa noite. Nós estamos aqui hoje fazendo o lançamento de 2 livros diferentes. O primeiro deles se chama As Verdades Nômades, do Negri e do Guattari. Nós vamos primeiro falar desse livro. Em seguida, nós vamos falar do segundo livro, o livro do Thomas Lenk, da Universidade de Frankfurt, que se chama Foucault, Governamentalidade e Crítica. Então, para falar do Verdades Nômades, eu vou só apresentar o livro, né, vamos dizer assim, o contexto do livro, e depois eu vou passar a palavra para o Jefferson, viu, que é um dos tradutores do livro. Eu sou um deles, o Jefferson é o outro, né? O Jefferson é um especialista em Negri, então ele fez o mestrado dele em Negri, ele está fazendo o doutorado dele também nesse assunto, né? Então acho que ele é a pessoa mais apropriada para falar do livro, do contexto, né? Para situar um pouco o livro na obra do Negri, né? Eu vou falar só de como que o Verdades Nômades veio até o Brasil, né? Esse livro é um livro, na verdade, que ele é antigo, ele é de 1985, né, Jefferson? Foi lançado na França, primeiro em francês, em 85, logo em seguida foi lançado na Itália, e ele veio para cá por causa de um contato que eu tinha com o Negri. Eu tinha organizado um outro livro do Negri, um livro de textos do Negri sobre o Michel Foucault, e esse contato se manteve e surgiu essa oportunidade de trazer esse livro. Então, eu contatei o Jefferson, né, ele topou esse desafio de traduzir o livro. A gente fez a tradução e acabamos publicando numa coedição com a Autonomia Literária. Tá? Eu vou falar um pouquinho, na verdade, eu vou comentar uma fala do Negri, uma fala muito recente do Negri, quando ele esteve aqui no Brasil, dia 4 de outubro, quer dizer, tem um pouco mais de 2 meses que ele esteve aqui. E nós fizemos uma entrevista, o Jefferson estava presente, tinha outras editoras presentes também, e a gente perguntou para ele, bom, mas, Negri, como é que é o contexto desse livro? Como é que esse livro nasceu, né? Porque é um livro escrito a 4 mãos, e a gente sabe que nessa época você estava numa situação política difícil, você estava sendo perseguido na Itália, você foi obrigado a se exilar na França, né? Você foi refugiado na França durante todo o governo Mitterrand, né? Você se aproveitou da doutrina Mitterrand. E ele falou, bom, de fato, eu cheguei na França, eu já conhecia o Félix, e fui recebido por ele, e surgiu essa oportunidade de fazer um livro sobre a derrota que eu havia sofrido, né? A derrota de todo o movimento que eu participei durante, principalmente a década de 70, né? A gente está no comecinho de 80, estamos em 1983 aí. Ele falou, e começou um diálogo político que eu retomei, né? Eu já conhecia o Félix há um bom tempo, e nós retomamos um diálogo agora pessoalmente. Eu me refugiei primeiro na casa dele, fui acolhido por ele, e o diálogo começou da seguinte forma: o Félix Guattari, ele é um psicanalista, então ele começou a me perguntar, a me fazer falar sobre o significado político do que tinha acontecido comigo, né? Mas eu percebi que, enquanto eu falava, na verdade, quem estava num certo desespero devido ao refluxo do cenário político francês era o próprio Félix, né? Então, a gente fez um certo jogo de espelho aí, uma coisa bastante especular, em que os papéis acabaram se invertendo. E essa inversão foi importante, porque aí começou, de fato, a ser uma obra escrita a 4 mãos, né? E foi uma obra que, para mim, teve o significado de fazer uma passagem do operaísmo, né, para uma abertura maior, para um tema que era o capitalismo mundial integrado, né, que estava já bem colocado no começo dos anos 80. Né? A gente já tinha tido a Thatcher e o Reagan, né, tudo mais.
E ele falou, então, isso foi uma passagem do operaísmo para um contexto que ele não chamou de pós-operaísmo, mas eu acho que o Jefferson vai poder falar sobre isso, né? Do significado desse livro, que é um livro marcado tanto para o autor italiano quanto para o autor francês num signo de uma derrota dos movimentos, né? A gente não pode esquecer que em 83 foi a virada do governo Mitterrand, né? Que é um governo socialista que se elegeu com a frente de esquerda. Eu sei que o Guattari apoiou, o Deleuze foi importante para garear um certo campo da esquerda para ajudar a eleição do Mitterrand, né? Mas em 83 foi a virada neoliberal do governo do Mitterrand. E aí foi, vamos dizer assim, um momento que todo esse impulso da esquerda, nas palavras do próprio Negri, esse impulso da esquerda sofreu um baque, sofreu, enfim, um corte brutal aí, da esperança de se fazer o jogo no campo institucional, no nível do Estado, né? Então é por isso também que, segundo o Negri, o Guattari estava um pouco batido, né, um pouco no desespero, e essa dinâmica dos dois acabou, o que era para ser um bote salva-vida do Guattari para o Negri acabou tendo um efeito reverso. Então esse jogo, segundo o Negri, está presente no livro, né? Bom, eu já falei bastante, vou passar agora a palavra para o Jefferson Ville, né, que é o outro tradutor do livro. Ele vai falar um pouco mais especificamente do significado desse livro para o trabalho do Negri e do Guattari, tá? Então, obrigado a vocês. Obrigado a todos a presença, boa noite. Quando o Mário me chamou para vir para cá falar sobre isso, eu pensei em começar justamente por aí. Porque é uma coisa que não está explícita no livro, né? Para aqueles que forem ler o livro, etc. Ele está meio nas bordas do livro e que me parece bastante importante, realmente, que é como esse livro nasce, né? Então, além disso, eu pretendia falar isso, mas uma ou duas coisas sobre porque esse livro ainda me parece importante e porque foi decidido traduzi-lo para a língua portuguesa, né? Porque ele ainda deve ou pode ser lido, porque ele é aproveitável ainda hoje. A primeira razão que me parece dar importância a esse livro ainda aos dias de hoje, e isso especificamente num contexto brasileiro, é que se trata de um livro militante. Então, a união do Guattari e do Negri para a escrita desse livro, ela diz mais respeito a uma ação militante que a uma inovação teórica. Então, é um livro que não tem grandes... Para quem conhece Guattari, para quem já conhecia o trabalho de Negri, ele não traz grandes novidades do ponto de vista teórico. Pelo contrário, ele é mais parecido com uma suma dos trabalhos realizados pelos dois até então. A importância que ele tem, a meu ver, então, nesse sentido, era a importância que ele tinha em 85, e a importância também que, a meu ver, ele pode ter hoje, e a gente tenta trazer isso, Mário e eu, na apresentação do livro. Trata-se de um livro militante, um livro que procura reagir, de alguma maneira, a uma derrota política que foi acachapante, tanto para o Negri quanto para o Guattari. O caso do Negri é mais explícito, né? O Negri participava dos movimentos da autonomia operária na Itália, movimentos de força estrondosa no Estado italiano, e mais estrondosa ainda foi a reação a esses movimentos no período do que eles chamam de compromisso histórico, que foi quando o Partido Comunista Italiano começou a compor de maneira implícita. Eles não formaram um bloco de governo explícito, mas de maneira implícita eles estavam juntos com a Democracia Cristã, que é o partido de direita na Itália, contra justamente os movimentos chamados de extrema esquerda por uns, os movimentos ligados à autonomia. Essa repressão
fortíssima, que envolveu dezenas de milhares de prisões, algumas mortes, e dentre essas prisões estava a prisão do próprio Negri, que foi acusado de ser o mentor intelectual do sequestro e da morte do Aldo Moro, que era o presidente da democracia cristã, e já havia sido primeiro-ministro e já havia sido presidente da Itália. Um sujeito um dos maiores quadros políticos da direita italiana. Então, em algum momento, no caso do Negri, a derrota de um movimento político se mistura com uma derrota pessoal. Não só por fazer parte do movimento político, mas também por reprimir o movimento envolvia, em alguma medida, destruir esse que foi eleito por certa imprensa, pelos governos, etc., como líder desse movimento. Então, a prisão do Negri é também uma estratégia governamental do Estado italiano para a repressão do próprio movimento. O Negri ficou preso durante 4 anos em prisão preventiva. Portanto, ele ficou 4 anos preso sem nenhuma espécie de julgamento. Conseguiu um habeas corpus, digamos assim, porque ele foi eleito deputado pelo Partido Radical da Itália, né? As eleições eram lista fechada. Então, ele estava na lista do partido, conseguiu sair, até que a Assembleia... Aliás, o sistema político parlamentar lá é bem parecido com o nosso atual, né? Precisou da Assembleia votar uma cassação ou não desse deputado, que, na verdade, era um presidiário. Houve uma votação apertada, foi votada a cassação, foi quando ele fugiu para a França. Na França, ele encontra o Guattari. Na verdade, alguns biógrafos, o próprio Negri, pelo menos quando eu tive com ele, nunca foi muito claro a esse respeito, mas mais de um biógrafo afirma que quem arquitetou, digamos assim, a fuga do Negri para a França teria sido o Guattari. Ou, pelo menos, se haviam amigos italianos e amigos franceses arquitetando essa fuga, o Guattari estaria dentre esses amigos franceses, teria pago um barco que levara o Negri de Roma até a Córcega e de lá para a França continental. Então ele se hospeda na casa do Guattari, que tinha alguns imóveis, né? As casas do Guattari costumavam servir de QG de todos os rebeldes militantes da Europa na época, refugiados e afins. Ele passa a usar o sobrenome do Guattari, porque ele vive na França exilado, mas não reconhecido pelo Estado francês, então ele não é nem deportado e ele nem é reconhecido como exilado, ele está num limbo jurídico. Ele passa a se chamar Antoine Guattari, que é o que ele coloca nos endereços, as contas chegam com esse nome, por exemplo. E eles decidem, agora, o mais importante para os Verdades Nômades, escrever esse livro. Da parte do Guattari, a coisa é menos óbvia, mas igualmente não, mas também é dura. O Guattari era uma espécie de agitador profissional. Desde os 16 anos de idade, ele está em tudo quanto é baderna existente, tanto na França quanto outros países da Europa, né? Ele foi para a Iugoslávia do Tito aos 16 anos de idade. Ele participou dos albergues de juventude, ele estava no 22 de março na faculdade de Nanterre, na Universidade de Nanterre, em maio de 68. Estava próximo dos movimentos ecologistas na Alemanha e na própria França, na fundação do PT no Brasil, ele estava aqui também. Portanto, era uma espécie de militante profissional, de agitador profissional, que recebe um baque com a derrota de 68. Né? Ele participou. No mesmo ano em que é lançado o Verdades Nômades, o Guattari lança uma coletânea de ensaios chamada Les Ans d'Hiver, Os Anos de Inverno. Os dois são de 85. E embora, e aí para quem for acompanhar os livros,
esse sentimento de derrota e de lutar contra uma derrota esteja muito mais explícito nos textos do Negri, que acompanham o texto principal, nos anexos. Quando a gente vai para os anos de inverno do Guattari, a gente encontra esse mesmo sentimento. Então, o Guattari diz, por exemplo, que vivia os anos 60 como uma primavera política interminável, que os anos 80 eram um inverno duro de aguentar, né, e que nada garantia que pudesse passar. Em 82, o Guattari escreveu com Deleuze um texto que hoje está publicado na coletânea Dois Regimes de Loucos, da 34, chamado Maio de 68 Não Ocorreu, onde eles fazem um balanço em 82 de maio de 68, muito pessimista, muito negativo do que havia ocorrido, dos fracassos, digamos assim, de maio de 68. 82, né? Daí 85, esse anos de inverno, também com um semblante bastante pesado. E a reunião dos dois... O Guattari vivia, paralelamente à sua atividade política, uma depressão psicológica, né? Os biógrafos apontam isso. Então, daí o desejo dos dois autores de se juntarem para escrever esse livro, então, um livro militante, um livro contra a derrota sofrida pelos movimentos dos anos 60 e, no caso da Itália, dos anos 60 e 70. Pois bem, o que vocês irão encontrar nesse livro, no interior, né? De um lado, existe um panorama do que foi os anos 60 na visão deles. É o segundo capítulo. Nesse segundo capítulo, há uma interpretação dos dois do que foi maio de 68. Nessa interpretação, ela já difere um pouco da interpretação do Guattari com o Deleuze, de que 68 não teria ocorrido. Nessa interpretação com o Negri, ele já... derrotado, sabemos, temos que admitir, né? Ele insiste isso durante o texto, ao longo do prefácio de 1990 e da carta que ele manda para o Guattari, que estão em anexos no final do livro. Entretanto, alguma coisa aconteceu, de fato, em 68. E, nesse segundo capítulo, a gente tem uma síntese muito interessante do que é basicamente a interpretação operarista sobre 68. É um momento que marca, segundo os operaristas, segundo o Negri, e presente também no Verdades Nômades, uma mudança no modo de produção capitalista, que exigirá também uma mudança no modo das lutas, no modo como se luta. Portanto, então, isso começaria em 68. Então, há uma análise do novo modo de produção, o que acontece com a produção capitalista a partir de 68 e quais são as lutas que surgiram em 68. A partir desse segundo capítulo, então, a gente encontra um balanço de década, onde na década de 60 nós temos as lutas. A década de 70, a qual é dedicado o terceiro capítulo, fala sobre a derrota, justamente, e sobre a reação capitalista às lutas de 68. Então, aqui entrarão questões como a ascensão do neoliberalismo, com Reagan, Thatcher, a virada do governo Mitterrand, as mudanças, a ascensão de empresas multinacionais, por exemplo, que era uma novidade na época. O quarto capítulo apresenta o que eles compreendem por uma nova subjetivação da classe operária, uma nova estratégia do capital contra a classe operária. A classe operária, eu digo, é um ranço operarista, né? Aqui eles não usam exatamente, não está tão marcado a classe operária, mas contra os movimentos em geral. No quinto capítulo, o que há de novo em termos de resistência, então eles vão analisar os movimentos sociais dos anos 80, principalmente os movimentos de libertação na África, América Latina, o movimento ecológico, ecologista na Europa.
E o capítulo 6 são uma série de propostas para a busca de novos espaços de liberdade que haviam sido perdidos ao longo dos anos 70, principalmente com a reação do capital. Isso é um resumão do livro, e aí eu passo a uma segunda parte, que diz respeito a questões mais da história da filosofia, e da história da filosofia contemporânea, e do trabalho, principalmente do Negri, né? Posterior. No primeiro capítulo há algo, o primeiro capítulo chamamos comunismo reticências. E aí o primeiro capítulo, de fato, é uma nova definição do comunismo. Me parece se há uma vontade militante de resistir à derrota, de propor algo novo diante do que aconteceu nos anos 60, me parece que está nessa nova maneira, essa nova proposição do comunismo que começa aqui, uma nova compreensão do comunismo contra o capitalismo e contra também o socialismo real, que começa aqui e que vai terminar, do ponto de vista do Negri, no último livro que o Negri lançou, agora junto com o Hart, em setembro do ano passado, e que será traduzido também pela Politeia, junto com a N-1, que chama Assembly, o Assembly. Nesse livro, então, no Verdades Nômades, do ponto de vista do Negri, o Guattari já trabalhava aquilo que ele chamava de capitalismo mundial integrado, desde o começo dos anos 80. O Negri, até então, sempre havia trabalhado o capitalismo em termos do Estado. Então, era sempre um capitalismo localizado nos Estados. E o contato do Negri com o Guattari o possibilita, ao meu modo de ver, a passagem do exame do capitalismo italiano, ou, no máximo, o exame de um capitalismo europeu, para isso que agora é óbvio, né, depois do advento da chamada globalização, de um capitalismo mundial que envolvia não só os países capitalistas europeus, como também os países do socialismo real e os países periféricos da África, América e Ásia, Sul e Leste Asiático. Esse projeto, me parece, começa aqui, e que vai se desenvolver depois de maneira mais consistente nos outros livros do Negri, desde o século é finito, até depois, junto com Hart, o trabalho de Dioniso, Império, que é o livro mais conhecido dos dois, e os livros que se seguem a Império até a Assembly. Me parece começar aqui. Essa passagem ao exame de um novo capitalismo, que agora é mundial integrado, de um novo modo de produção capitalista, que agora não é mais fordista, mas seria pós-fordista, e de uma nova maneira de lutar, que teria deixado de ser demonstrações de massa, ocupações de fábrica e afins ligadas ao que os operaristas chamavam de operário massa, para manifestações em redes, sem líder, mais parecidas com essas que presenciamos em ocasiões como, por exemplo, julho de 2013. Isso me parece também marcar uma passagem do que a gente pode chamar de operarismo do Negri a um pós-operarismo, como teria dito o Mário. Ou melhor, como disse o Mário. É a ideia, basicamente, de que o fordismo, de que o taylorismo e de que o keynesianismo alcançaram seu limite como formas reguladoras da produção social e da vida social de maneira mais ampla. Embora o keynesianismo... O keynesianismo está sendo agredido em todo e qualquer lugar pela nova ideologia neoliberal. O fordismo e o taylorismo também, embora ainda existam, na maneira de compreender do Negri, eles não são mais um modelo paradigmático de regulação da produção e de organização da produção. Nesse sentido, haveria essa passagem
que se dá do operarismo ao pós-operarismo no Negri. No Guattari, este livro especificamente, o Guattari foi responsável pela redação final do livro. Então, aqueles que forem ler, conhecem o trabalho dos dois, verão que ele é um livro, estilisticamente, bastante guattariano, que nunca é fácil, né? É uma escrita... O Deleuze falava que é um fluxo esquizo, infinito, uma coisa desse gênero. Mas o contato com o operarismo italiano, por parte do Guattari, também poderá ser visto de maneira patente em obras posteriores do Guattari, inclusive em obras posteriores, antes já dava para ver, por exemplo, no Mil Platôs, eles já vão se referir a esses italianos que têm algo a nos ensinar aqui na França, em obras posteriores. Mas ao fato do Guattari ter produzido relativamente pouco entre os anos 80 e os anos 90, e dele ter morrido logo no comecinho dos anos 90, em 92, do meu ponto de vista, o marco é menor na obra posterior do Guattari, embora exista principalmente no Mil Platôs, junto com Deleuze, nos platôs sobre o aparelho de captura, por exemplo, e a máquina de guerra. Por fim, para encerrar, trouxe algumas anotações que eu acabei não usando muito. Eu queria retornar à questão da derrota, porque, a meu ver, nós também aqui estamos sendo, dia após dia, derrotados e massacrados pelas reviravoltas políticas que temos visto desde, pelo menos, julho de 2013. Nesse sentido, insisto nisso, volto nisso, me parece um livro importante de ser lido ainda hoje, porque tanto o Guattari quanto o Negri, por razões diferentes, o Negri na cadeia, por exemplo, eles usam esses termos em outros textos para descrever o momento que eles viviam naquela época, que era um momento de impotência. Diante da derrota, da prisão e de uma série de outras coisas, vem a impotência. No caso do Guattari, também a melancolia. Né? E é um sentimento que eu tive, outras pessoas que me conhecem, etc. Essa é uma sensação que me está presente, uma sensação de impotência diante do descalabro que nós vemos. E eu arrisco dizer que é uma sensação social de impotência. Né? Se estávamos admirando as manifestações argentinas agora, na semana contra a reforma da Previdência, eu, da minha parte, tive, no mínimo, mais uma decepção ao ver, por exemplo, o recuo dos movimentos sindicais, principalmente a Frente pelo Povo Sem Medo, do protesto que estava marcado em relação à reforma da Previdência, que agora não haverá mais. Né? Então, diante dessa impotência, me parece importante em termos políticos, e para mim, a grande lição que esse livro me deu, a potência não deve perseverar. Né? É preciso reagir de alguma maneira. Esse livro, eu acredito, e a própria figura biográfica do Negri, eu não tenho nenhum remorso em fazer as geografias do Negri, porque um sujeito que, derrotado do jeito que foi, preso do jeito que foi, e depois exilado, e etc., e continuar falando de comunismo, e encontrar novas maneiras de derrotar aqueles que anteriormente o derrotaram, para mim é uma coisa fascinante. Então, a meu ver, é a grande lição do livro, como lidar com uma derrota política, porque elas acontecem, como reagir, como criar coisas novas, como criar um novo a partir disso. Segundo, o modo de leitura dele, Negri, e era
Guattari é mais complicado afirmar, mas no caso do Negri, com certeza, foi justamente 68 e a derrota de 68 que possibilitou esse novo formato de luta e de movimentos que vemos atualmente. Se é assim, não parece ilícito apostar que a nossa derrota atual, em termos globais, desde 2008, né, pelo menos, pode nos ensinar e nos ajudar também a encontrar novas maneiras de resistir, de lutar. Acaba assim. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Na verdade, Jefferson, eu ia fazer uma pergunta, né? Mas acho que não é necessário. A gente podia pensar o que esse livro fala com relação a essa passagem, né? Esse esgotamento do projeto fordista, do esgotamento do taylorismo, né? E da erosão do Estado keynesiano, do Estado de bem-estar, que a gente no Brasil nunca experimentou direito, né? A gente tem alguns elementos aí. Mas o que esse esgotamento teria significado, né, com a passagem para o trabalho que o Negri chama de material, o que isso teria significado por debaixo, né, nas nervuras do processo de globalização, né, a implantação do neoliberalismo, para a subjetivação, né, a questão da subjetivação. Porque acho que aí a gente poderia até fazer os dois livros conversarem um pouco. Porque eu acho que esse livro que o Thomas Lenk comenta, que ele fala da governamentalidade, o tema da governamentalidade no Foucault, né, ele começa, vamos dizer assim, teria começado, pelo menos para o Foucault, justamente no maio de 68. Né? Porque a gente fala muito em lutas, né, mas a gente... tanto no Verdades Nômades quanto no Foucault, Governamentalidade Crítica, fala-se também de processos de subjetivação, né, dos processos de formação, de conformação, né, de mutação do sujeito oponente, né, das frentes de luta, das formas de luta, das condições de formação dos indivíduos, né, tendo em vista essa mudança de cenário, né? Porque o Foucault começa, vamos dizer assim, essa análise da governamentalidade, análise do governo, né, das formas de governo neoliberais, liberais e neoliberais, né, a partir de um diagnóstico de 68, que seria, vamos dizer assim, o reverso do cenário de derrota que o Negri e o Guattari colocam nesse livro. Né. Eles falam, bom, tanto Foucault quanto o Negri e o Guattari falam, bom, mas o mais 68 marcou um novo processo de subjetivação, né? O Foucault, nos termos dele, fala, bom, mas o que houve foi uma explosão, uma multiplicidade, uma multiplicação das lutas, que não são mais lutas especialmente globais, não são lutas de uma determinada classe, né, de uma determinada classe econômica, mas são lutas múltiplas, transversais, muitas vezes locais, uma coisa muito fragmentada, né? Que pressiona os discursos globais, como o próprio marxismo, né? Então, eu acho que uma ponte entre esses dois livros, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, seria o novo caráter das lutas e o novo caráter do sujeito antagonista, que acho que isso já está colocado no Verdades Nômades, é a condição, né, decorrência lógica da mutação do modo de produção, né, dessa passagem do trabalho disciplinar, do trabalho no regime fordista, para esse trabalho, para a sociedade que foi colocada a trabalhar, né? Todos os aspectos da produção social são capturados, né, são agenciados pelo capitalismo globalizado, pelo neoliberalismo, enfim, os termos aí os sentidos são um pouco diferentes, né? Mas acho que a ideia que a gente capta é essa, que teve um poderoso novo agenciamento das formas de produção social pelo capitalismo, né? Então, isso é um dos rescaldos, né? Que não significa necessariamente uma derrota, significa uma mutação, né? uma complicação enorme, né? Porque o processo de agenciamento ele é muito, muito sutil, muito pervasivo, e torna-se um desafio
para quem militava como no Negri e o Marx, o Foucault nos seus termos também, mas acho que é outro contexto, né? E outra forma também. É um desafio de você falar sobre o sujeito antagonista, né? Sobre o que significam as lutas aí, né? Então, eu diria que a ponte entre esses dois livros, né, que os dois falam de um momento específico na Europa, que é a década de 70, acho que no fundo, né, década de 70, 80, o Foucault desenvolveu a governamentalidade nesse período, né, nos cursos de 76, 78, 79, principalmente 78 e 79, e o que está colocado é justamente esse jogo, né? As formas de poder que estão instaladas no Estado, né, no Estado capitalista, isso está muito bem colocado já, e o reverso, né, que seriam as formas de resistência. Então, para a gente introduzir essa conversa, eu queria agora passar a palavra para o Eduardo. O Eduardo Altman. Nós traduzimos juntos o livro Foucault, Governamentalidade Crítica. Eu ia falar um pouco do contexto da tradução, eu só vou dizer que o autor é o Thomas Lenk, que é um grande comentarista do Michel Foucault, talvez seja o comentarista mais importante na Alemanha. E ele fez uma tese de doutorado sobre justamente os temas do poder e subjetividade em Foucault. Ele pegou justamente, vamos dizer assim, o Foucault do poder, que a gente costuma chamar de Foucault do poder, quer dizer, o Foucault das análises específicas da prisão, do hospital, as análises da sexualidade, da punição, né? E pegou também a análise que o Foucault fez do Estado neoliberal, do que significa a razão, o que ele chama de razão governamental neoliberal. Então, o Lenk fez uma tese a esse respeito, quando os cursos do Foucault não estavam nem publicados. Ele teve que ir para a França e ficar escutando as gravações dos cursos que o Foucault proferia no Collège de France em 78, 79, principalmente, né? Então, a tese do Lenk saiu em 1997, e o Lenk, desde então, tem publicado muita coisa a respeito dos temas de Foucault, sobre Foucault, né? Sobre a analítica, a análise que o Foucault faz do governo neoliberal, das formas de governo neoliberal, e principalmente da questões específicas, como, por exemplo, a segurança, que é o tema que eu pesquiso, né? Os temas como subjetivação, né? Que formas de sujeito que o neoliberalismo produz, né, que o projeto neoliberal busca produzir. Então, o Lenk é um comentador precoce desse tema, que ainda não é tão discutido, eu acho, né? O Foucault, que é muito conhecido, é o Foucault da punição, é o Foucault da loucura, o Foucault da sexualidade, mas não o Foucault da governamentalidade. Acho que esse tema ainda tem que ser bastante explorado. Mesmo porque o Foucault não fez nenhum livro sobre o governo, né? Ficou faltando, né? Ele tinha um projeto, pelo que fala, escreveu um livro sobre o governo, sobre governamentalidade, mas ele não chegou a publicar. Então, o material que o pesquisador dispõe são os cursos, né? Então, o Lenk, como eu disse, ele foi um comentador bastante precoce desses cursos do Foucault, e esse livro fala justamente desse tema, né? Que não é o tema das análises pontuais, locais, das instituições específicas de poder, como a prisão, como o asilo, como o hospital, né? Mas, assim, é uma descrição do projeto, né, e das técnicas em que a forma de governo liberal e neoliberal se implantam no Estado, no Ocidente, tá? Então, esse acho que seria o tema global do livro, né? E, para isso, eu queria agora passar a palavra para o Eduardo, que vai falar um pouco. Alô, oi, gente. Boa noite. Queria começar agradecendo, então, a presença de todos e todas aí, terça-feira à noite, 19 de dezembro. Obrigado. Queria agradecer também o espaço Tapera Taperá, aí, espaço muito bacana. Tive a oportunidade de estar aqui semana passada, então, obrigado, muito legal. E, em especial, o Mário. Tive a oportunidade de trabalhar com ele nesse projeto, foi um projeto muito prazeroso, muito bom poder traduzir o Lenk com ele, e pela parceria. E obrigado, Mário, pela oportunidade, foi muito legal mesmo. Eu queria começar, então, falando um pouco sobre o Lenk, o Thomas Lenk em si, o autor do livro. Já que o Mário fez uma curta apresentação dele, eu diria que o Lenk ele não é só o primeiro, um dos primeiros a entrar nessa seara da governamentalidade, a abrir esse campo de estudos aí. Eu diria, na minha opinião, ele é um dos melhores, se não o melhor comentador do Foucault
dessa seara, desse tema da governamentalidade, não só na Alemanha, para mim, como um todo, assim. Com todo o rigor, né, tendo trabalhado no Instituto de Pesquisas Sociais, aquele rigor filosófico que ficou lá pelas paredes do Instituto, se perdeu um pouco na minha visão, mas, enfim, ele consegue fazer uma leitura do Foucault interessantíssima e muito atual. Então, acho que o livro, fazendo jabá aqui, né, do livro e do Lenk, vale por isso. Bom, eu vou falar um pouco mais o título do livro, né, Foucault, Governamentalidade Crítica. Eu vou me focar nos 2 primeiros termos desse trinômio aí, Foucault e governamentalidade, né? E qual a importância desse tema da governamentalidade na obra do Foucault, né? Como o Mário disse aqui, colocou muito bem, geralmente a obra do Foucault é dividida em 3 fases, né? Então, o Foucault da arqueologia do saber, que escreveu, por exemplo, As Palavras e as Coisas, o Foucault da genealogia do poder, onde a gente poderia incluir o Vigiar e Punir, o primeiro volume da história da sexualidade, né? E um terceiro Foucault, que seria o da ética, do cuidado de si, etc., os 2 segundos volumes, o segundo e terceiro volumes da história da sexualidade, né? Eu acho bastante importante esse tema da governamentalidade, porque o Lenk coloca isso num outro artigo, ele é um elo perdido na obra do Foucault. Ele consegue dar conta dessas 3 fases, matizando essa divisão tão estanque entre saber, poder e cuidado de si, entre arqueologia, genealogia e ética. É um tema que consegue unir essas 3 fases de uma maneira muito interessante, né? Esse tema da governamentalidade na obra do Foucault, ele nasce, como o Mário colocou, nesses cursos do Collège de France, né, principalmente no de 78 e 79, nascimento da biopolítica, e no Brasil ele ainda é uma área muito recente, claro, porque os livros foram publicados, traduzidos para o inglês e para o português no mesmo ano, em 2008, então são tanto quanto recentes a tradução desses livros, e na França mesmo eles só foram publicados em 2004, então a não ser que você fosse o Lenk que pudesse ir até Paris e ouvir as fitas, a gente só ficou sabendo desses livros em 2004 e 2008, né? Então, mas quando esse tema começa a ser abordado, principalmente em países anglófonos, né? Principalmente Estados Unidos, mas, de modo geral, Estados Unidos, mas também Inglaterra é um país importante para esse tema, ele nasce com um livro famoso dos anos 90 que chama The Foucault Effect, né? O efeito Foucault, que não temos tradução também, para falar a verdade. Mas, então, ainda no Brasil, essa seara ainda está engatinhando um pouco, ainda não tem, como o Mário colocou muito bem, o Foucault mais conhecido, a meu ver, no Brasil, é o do Vigiar e Punir, né? E o da história da sexualidade, vamos dizer assim. Então, o tema da sociologia da punição, tudo isso é muito bem estudado na filosofia também, principalmente as palavras e as coisas. Mas o tema da governamentalidade está começando no Brasil ainda. Então, um dos projetos que o Mário trouxe, né, via Politeia era vamos trazer água aí para esse moinho aí para a gente começar esse campo, que é muito importante. Bom, o livro é interessante, a meu ver, porque o Lenk, ele, como eu disse, ele é um dos primeiros autores a falar sobre esse tema, e ele poderia muito bem tomar uma atitude ali, meio Torre de Marfim, e ficar se elogiando por ter criado esse campo, junto com outros importantes intelectuais. Mas o livro é bastante interessante porque, além de ser um comentário da obra do Foucault, ele se propõe a 3 coisas nesse livro, deixa eu reformular aqui, que são bastante importantes. O primeiro é ser um comentário bastante minucioso, detalhado e bastante eloquente da obra do Foucault em si, ensinando para a gente como esse tema nasce na obra do Foucault, como ele se relaciona com outros conceitos da obra do Foucault, como sociedade disciplinar, etc., etc., que a gente conhece bem. Em segundo lugar, ele propõe, além do Foucault, e propor análises contemporâneas atuais, aplicações dessa ferramenta Foucaultiana para analisar certos fenômenos políticos e sociais bastante atuais, né? Só um exemplo que nesse livro consta apenas marginalmente, mas que o Lenk costuma trabalhar bastante, é o tema da imigração, que está bastante em voga, principalmente na Europa, né? E só para dar um exemplo curtinho de como ele aplica essa ferramenta Foucaultiana, aí, essa caixa Foucaultiana de ferramentas, ele foi analisar as populações, principalmente sírias, que chegam na Alemanha para pedir asilo. E como ele começou a estudar e viu que quando essas pessoas pediam asilo
por motivos políticos. Então, quando elas aplicavam para asilo, falando, no meu país está em guerra, está um ditador, está tendo um genocídio, elas tendiam a ser negadas. O visto de permanência delas tendia a ser negado, o asilo delas. No entanto, se elas arquivassem esse pedido por meio de motivos médicos, do tipo, tem uma doença rara ou crônica que no meu país não existe tecnologia disponível, ou os profissionais, eles tendiam a ser aceitos. Então, ele começa a usar a ideia de governamentalidade nessa ideia de gestão das populações, gestão dos corpos, de maneira diferencial, para analisar a imigração na Europa. É só um exemplo banal, não banal, nada banal, na verdade, mas só um exemplo de como ele aplica essa ferramenta Foucaultiana. E, em terceiro lugar, que é o ponto que eu comecei falando, o Lenk também ele faz uma crítica, uma autocrítica desse campo da governamentalidade. Na verdade, uma crítica bastante forte, bastante ferrenha, falando, olha, o que nós criamos, na verdade, foi uma indústria da governamentalidade. Ele utiliza um outro autor, o Thomas Osborne, que também é desse campo, para falar, infelizmente, todo o potencial crítico, potencialmente subversivo, etc., etc., que o Foucault legou para a gente acabou, de certo modo, pasteurizando. Porque qualquer coisa virou governamentalidade, se você quiser analisar, qualquer fenômeno social virou governamentalidade. Então ele faz essa autocrítica dura, cita os autores que ele acha que faz isso, etc., etc., e acaba sendo bastante interessante o livro para a gente não se perder nessa crítica um tanto quanto rotinizada de governamentalidade como qualquer coisa. Bom, falei bastante sobre o livro. O segundo termo, governamentalidade, né? Queria focar um pouco nisso. Não foi o Foucault que criou esse neologismo feio, né? Isso quem ensinou foi o Lenk no livro, não sabia disso, na verdade, não sei se o Mário sabia também, mas foi nos anos 50, o Roland Barthes, no Mitologias, ele cria esse neologismo, governamentalidade. E ele mesmo, já no Mitologias, fala, essa palavra é muito feia, né? E acabou ficando um legado, né? Na verdade, é um neologismo que junta governo e mentalidade, né? Aí fica um pouco mais fácil de pronunciar até, mas... e o que o Foucault estava tentando fazer com esse termo, né? Se a gente pensar que o curso que ele mais usa esse termo é o de 78 e 79, o qual mais desdobra esse termo é o de 78 e 79, tinha apenas 3 anos que ele tinha publicado Vigiar e Punir. 3, 4 anos, de 75. Então, o tema da governamentalidade ele surge para tentar dar conta de algumas insuficiências que a própria análise dele da sociedade disciplinar apontava. Então, quando ele escreve o Vigiar e Punir e revoluciona a teoria política, falando das disciplinas, de um poder capilar, da micropolítica, ele mesmo acaba esbarrando numa barreira, e são feitas críticas a ele mesmo, no Ditos Escritos, você pode ir seguindo nas mesas redondas, nas entrevistas que ele dá, etc., etc., que ele esbarrou num problema, que é, olha, mas se eu ficar na história simplesmente capilar e heterogênea da prisão, do hospital, da escola, do convento e da fábrica, eu não consigo dar conta de como essas coisas, de certa maneira, mais ou menos harmônica, mais ou menos conflituosa, criam... Quase que eu falei totalidade social, Foucault ia ter uma loucura aqui. Criam um certo conjunto, um dispositivo. E, então, esse conceito, difícil falar conceito em Foucault também, mas essa ideia, essa analítica da governamentalidade, ela está buscando dar conta dessas insuficiências que ele viu, porque, olha, não é inegável que, de certa maneira, como eu disse, mais ou menos harmônica, mais ou menos conflituosa, essas coisas, de alguma maneira, se apoiam uma na outra e criam uma tecnologia de poder, criam um governo, nesse sentido, do Foucault. Então, ele está tentando sair, ou melhor, não sair, complementar a micropolítica dele com uma macropolítica ao mesmo tempo. Então, é quase como se ele virasse de novo o Vigiar e Punir de ponta cabeça, assim, e falasse, olha, mas vamos olhar como a micropolítica tem uma macropolítica também. Sem partir de conceitos universalizantes, isso é totalmente avesso ao projeto, também é uma palavra que ele não ia gostar, mas, avesso à ideia Foucaultiana, mas, ao mesmo tempo, vendo como essas coisas se agregam de certa maneira, sem negar os conflitos internos que podem haver ali, né? Então, ele está tentando juntar essa micropolítica do individual, dos corpos, com uma macropolítica populacional. É isso que a governamentalidade está tentando fazer, essa seara que ele abriu está tentando fazer, né? Ao mesmo tempo, por que isso é um elo perdido, que eu comentei, né, na obra do Foucault? Porque, geralmente, a gente lê a última fase do Foucault, a ética, como se fosse um rompimento, uma ruptura completa com a obra anterior do Foucault.
E o que o conceito de governamentalidade fornece, e o Lenk comenta muito eloquentemente isso, é uma ligação não só entre micro e macro política, mas uma ligação entre dominação e subjetividade, que o Mário estava comentando há pouco aqui. Então, ele é um elo também entre poder e subjetividade, entre governo dos outros e governo de si, que permite a gente, então, simplesmente falar, olha, a terceira fase do Foucault, se a gente quiser manter a ideia de fase, ela é uma decorrência dessa ideia de governamentalidade. A gente só não sabia porque a gente não podia ler os cursos que não tinham sido publicados ainda. Agora a gente pode entender melhor esse fio de ligação aí. Isso é bastante importante, porque quando Foucault, nesse livro, Nascimento da Biopolítica, nesse curso, Nascimento da Biopolítica, ele vai fazer essa análise de como dominação e subjetividade, governo dos outros e governo de si se imbricam, daí o Foucault ele jorra a atualidade, simplesmente. Assim. É impressionante mesmo como, em 78 e 79, se você for pensar que alguns meses apenas de Thatcher e Reagan no poder, ele conseguiu, né, ferir a atualidade de uma maneira tão impressionante. Assim, né? O Habermas, no Discurso Filosófico da Modernidade, ele dedica 2 capítulos ao Foucault, né, como a gente sabe, né, 2 conferências ao Foucault. E numa delas ele fala que o Foucault atirou com uma flecha no coração do presente. Né? Eu acho bastante ilustrativa essa ideia para pensar esses cursos do Foucault. Por quê? O Foucault vai analisar simplesmente, por meio desse conceito, por meio dessa ideia de governamentalidade, o neoliberalismo. E, a meu ver, o aspecto mais atual, mais contemporâneo desses cursos é a ideia de a formação de uma subjetividade neoliberal. Então, o Mário estava falando um pouco, né, Mário, desse sujeito de luta que se transforma, mas é interessante também ver o outro sujeito que se transforma, que é o sujeito, vamos dizer assim, do capital, por assim dizer. Né? Então, como a empresa capitalista e o mercado vão começar a fornecer os esquemas de racionalidade e os etos subjetivo, e o etos subjetivo. Como nós vamos nos comportar cada vez mais como um empresário de si, né? O Foucault vai usar esse termo, né? São empresários ou empreendedores, dependendo da tradução, de si, né? Esse é o tema que jorra mais atualidade para mim. Então, o Foucault vai fazer uma análise da formação do capital humano por meio da teoria neoliberal, né? Formação essa ideia também bastante atual da individualização do risco, né? Então, né, com a corrosão do estado de bem-estar social, que, de certa maneira, fornecia alguns amparos ali, como, quando você retira esses amparos, você individualiza os riscos, e o sujeito, por si só, ele é responsável pela derrota ou pelo fracasso de si. Como nós, cada vez mais, vamos adotar um comportamento que envolve maximização dos lucros e minimização dos riscos, como se fôssemos uma empresa, né? Então, Foucault vai analisar a emergência e a proveniência dessa racionalidade, e o Lenk vai comentar isso para a gente de uma maneira muito minuciosa, como eu disse. Né? Outra parte importante que o Lenk comenta aqui, desenvolve mais, que o Foucault apenas joga no curso, é a ideia da cultura do perigo, da cultura do medo, como ela é um correlato necessário do liberalismo e do neoliberalismo, principalmente. Basta pensar na explosão de como chama, séries sobre assassinos, você está o tempo todo com medo. Isso é um correlato necessário da ideia de liberdade neoliberal, né? Dos dispositivos de segurança. O Mário poderia falar para a gente sobre isso. Então, eu acho muito interessante e muito atual esse livro por causa disso. Não sei quanto tempo já falei, eu estou me alongando muito aqui. Mas eu queria, só para acabar um pouco, fechar, né, com a ideia de por que a gente, no Brasil, em 2017, deveria ler esse livro, então, né, um pouco como o Jefferson comentou aqui da derrota, né, retumbante, eu diria, cada dia. Mas eu queria dar 2 exemplos aqui, bastante atuais e bastante locais, que essa ideia de governamentalidade, essa análise Foucaultiana e, a partir do Lenk, né, da ideia de sujeito neoliberal, de homo econômicos neoliberal, de uma racionalidade subjetiva neoliberal, como elas são bastante analíticas, contemporaneamente bastante atuais. Né? A primeira delas, é claro, é nosso prefeitopster, né? o Dória. Né? Como nasce, o Foucault consegue fazer aqui a análise, e o Lenk mostra isso de uma maneira exemplar. Como é que, em certo momento da nossa história, a ideia de gestão
ela vira um paradigma capaz de se voltar contra o próprio Estado. Então, quais vão... hoje é quase impossível não pensar assim, porque a gente é martelado todo dia, em todo quanto é lado, por a ideia de gestão. Mas por que em certo momento da história do Ocidente, se quisermos, mas no nosso caso também, que normalmente não somos considerados ocidentais, isso respinga na gente e vai ser uma crítica ao próprio Estado, à própria ideia de razão política? Por que a razão empresarial ela pode ser voltada contra a razão política e ser melhor que ela e ganhar dela e ganhar no primeiro turno, etc. Então, para a gente entender como um discurso que nasce no mercado e nasce na empresa capitalista se volta contra a política e ganha dela em diversos momentos, a gente tem que começar a partir dessa ideia do Foucault e do Lenk aqui, de uma racionalidade de governo neoliberal. O segundo exemplo, totalmente conectado a esse, é que, quando o Dória ganha, né, a Fundação Perseu Abramo, ela olha e fala, mas a gente precisa entender o que aconteceu, né? Por que a gente perdeu? Porque quando você olha o Datafolha, as periferias consolidadas de São Paulo votaram no Dória. Você precisa entender um pouco o que aconteceu, né? E, sem ler Foucault, a Perseu Abramo faz uma pesquisa, sem ler Foucault eu acho que não leu, mas chega na conclusão brilhante, estonteante, que existe um ethos neoliberal, inclusive nas periferias consolidadas de São Paulo. Então, como entender isso? A meu ver, a pesquisa patina porque ela não leu o Foucault, não leu o Lenk, por ter entendido um pouco melhor a proveniência desse par, saber e poder, desse regime de governamentalidade aí para a gente. Mas, fato é que a Fundação Perseu Abramo chega a essa conclusão de que um ethos neoliberal, segundo eles, fomentado pelo próprio governo dos anos lulistas ou Dilma, acabou virando contra o próprio PT e acabou levando à eleição de um candidato que tinha um discurso, pelo menos na aparência, totalmente... a gente pode discutir se é pelo menos na aparência ou não, depois se vocês quiserem, mas totalmente oposto ao que o PT havia construído nos últimos anos. Então, um empresário do meio privado que toma vitaminas e acorda de manhã cedo para trabalhar e falando de gestão contra... Claro que era o Haddad em São Paulo, mas vamos supor o Lula, sei lá, um operário, etc, etc. Como seriam certos antípodas sociais, como que eles ganham essa eleição. Então, eu acho muito importante a gente ler esse livro, para além de uma exegese da obra do Foucault, que já seria importante por si, mas já que a gente está num espaço não totalmente universitário acadêmico, eu acho que é importante porque ele fere a nossa atualidade, inclusive na periferia do capitalismo, inclusive em 2017. Se a gente não entender essa subjetividade neoliberal e como ela se impõe de diversas maneiras no nosso presente, a gente vai continuar patinando nas pesquisas e perdendo eleições e não conseguindo lutar contra as reformas, etc, etc. Bom, paro por aqui, então. Obrigado, gente. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Jefferson. Acho que a gente pode passar a palavra agora para vocês, se vocês tiverem perguntas para fazer para a gente. Talvez o Antônio ajude a gente, tá? Legal, obrigado aí aos três aí pela boa conversa. Vou abrir a palavra para vocês aí, comentários, críticas, sugestões, interrogações, angústias. Angústias é bom, né? Todo mundo tem um monte. E aí, pessoal, Pedro? Nada? Vocês? Você tem? Então, ajuda aí a... Geralmente... Monopolizar aqui o microfone, desculpa, gente. Jefferson, gostei muito dessa apresentação, obrigado. Eu queria te perguntar como você vê, assim, de certo modo, a trajetória do Negri, no sentido de que no operaísmo tem várias tendências e vários autores muito diversos entre si, no pós-operaísmo também, né? E, em certo momento, me parece que o Negri ele embarcou numa tese do trabalho imaterial que uma certa corrente contemporânea do operaísmo, ou do pós-operaísmo, no caso, vai começar a contestar um pouco. Estou me referindo a autores como Sérgio Bolonha, algo do tipo assim, Sandro Mesadra. E queria saber como que você vê essa questão do trabalho imaterial dentro
do operaísmo, principalmente na obra do Negri, porque se é verdade que nos anos 80 a gente vê né, a ascensão do que se convencionou chamar toyotismo, coisa do tipo assim, também não é verdade, como você muito bem colocou, que o Fordismo e o Taylorismo desaparecem do mundo por completo e o trabalho, vamos dizer assim, vira imaterial, né? Então, vários autores contemporâneos da sociologia do trabalho brasileira foram pioneiros em criticar essa tese do trabalho imaterial no mundo, pensando, sei lá, talvez num Ricardo Antunes, coisa do tipo, falando, olha, 2/3 do trabalho no mundo são feitos no sul global. Nesse sul global, não tem tanto trabalho material, assim, é uma franja da classe operária que faz esse trabalho material. Como você vê essas críticas e o Negri se posicionando nisso? Curiosamente, a minha dissertação de mestrado sobre trabalho material, né? É justamente isso. E também, a título de curiosidade, o Verdades Nômades é o primeiro livro em que aparece, é a primeira ocasião em que aparece o termo trabalho imaterial. E que depois vai ser desenvolvido principalmente no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90 e anos 2000. Veja, para além do nome que o próprio Negri renega posteriormente, e que ele diz que é um nome ruim, a tentativa dele é pensar um novo modelo de acumulação no capital. E, nesse sentido, o Guattari e o Deleuze, quando vão falar sobre... O Guattari sozinho, porque lida mais com esse tipo de questão. E nos livros de Deleuze e Guattari, quando vão se dedicar a isso, não estão distantes. Pelo contrário, eu acho que eles se entrecruzam bastante. A ideia principal é imaginar não, é tentar compreender um novo modelo de acumulação que se calca não mais no tempo, e aqui pensando tempo de trabalho, especificamente, e não se calca mais no valor cristalizado na mercadoria, em que se calcaria, ou ao menos essa nova forma de acumulação, justamente na produção de subjetividade. Inclusive, é a respeito desse assunto que o Negri vai, a partir dos anos 80, se aproximar bastante, ao modo dele, é verdade, do Foucault, né? Que ele vai propalar, né? Virei um Foucaultiano, né? Alguma coisa assim. Então, a ideia é que, conquanto a maioria, em termos numéricos, absolutos, a maioria da produção ainda se dê em grandes quartéis industriais, é só pensar a China e outros países do leste asiático, você citou o sul global como um todo. A ideia é que, embora isso ainda se dê assim, as configurações do capitalismo pós-68, e aí ele está entrando agora porque virou, isso se impôs teoricamente, uma análise do neoliberalismo, justamente a partir do Foucault. Não é por aí que nem o Negri, nem Deleuze e Guattari começam, né? Eles começam a pensar em uma espécie de... No caso do Guattari, ele chama de capitalismo semiótico, e também capitalismo mundial integrado. O Negri vai falar de império, etc. Então, eles partem de outro lugar, mas estão chegando mais ou menos todo mundo na mesma estrada, que é uma análise do neoliberalismo. No neoliberalismo, para usar os termos em voga, a partir que muita gente tem usado a partir do Foucault, né? E tem aqueles que estão usando a partir de David Harvey. A ideia é que, nesse modelo de acumulação do capital, o que produz o valor, eles ainda se mantêm fiéis a uma espécie de teoria do valor, né? Principalmente não é mais essa cadeira, a venda dessa cadeira, mas a venda de certas propriedades que eles chamam de materiais, que estão relacionados, por exemplo, ao trabalho cognitivo, ao trabalho criativo, ao trabalho afetivo, que estão presentes também nessa cadeira. Então, o valor não vem da transformação do ferro,
por uma máquina qualquer, como acontecia, por exemplo, na criação de uma chapa da porta de um carro, que era o paradigma que eles tinham anterior, né? O paradigma era o automobilístico, era a Fiat. O que conta agora nessa cadeira, o que vai valer, ela valer o que ela vale, ou o que ela não vale, uma certa concepção de design, que é também o que vários sociólogos do trabalho têm trabalhado, o valor da marca em si mesmo. E se a gente pensar a indústria fonográfica, a indústria de software, é evidente que não é a mídia, né, o CD, que agora também já não vai servir para grandes coisas nos próximos anos, né? Mas não é a mídia que contém o valor de certo programa de software, mas sim essa ideia que ele quer preservar, o acúmulo de conhecimento humano que foi ali plasmado. A ideia é essa. O Bologna nunca acreditou muito nisso. O Bologna ele tem um conceito próprio que ele chama de que a meu ver também não é perfeito, que ele chama de trabalho autônomo. E daí o Lazzarato junto com o Negri vão falar de trabalho material, tem outros ainda pós-operaristas que vão tentar falar, o Paulo Viano fala de virtuosismo e coisas desse gênero. A verdade é que, teoricamente, me parece, tanto na sociologia, e aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, os trabalhos do Rui Braga com o telemarketing do Antunes. O Antunes é um pouco mais conservador nesse sentido, mas o fato é que, teoricamente, o Jean-Luc Botanski e a Eve Capello, toda essa galera, estamos tentando compreender qual é o novo mundo do trabalho, né? Porque, embora, de fato, a China continue sendo, por exemplo, responsável por uma grande e importante produção de mercadorias, etc., há também uma produção que o Negri acredita ser tendencialmente hegemônica, ou seja, que vai se tornar hegemônica nas próximas décadas. Então, é por isso que ele descarta com muita facilidade esses argumentos, as críticas numéricas, né? Qual é a quantidade de trabalhadores e materiais existentes hoje? Qual é a de trabalhadores materiais? Para ele isso não é uma questão, porque ela vai se tornar tendencialmente hegemônica, não só no número de trabalhadores. Aliás, é provável que nunca chegue a ter o número de trabalhadores que a indústria já teve, mas sim produção de valor. Então, precisa-se, de alguma maneira, tentar explicar por que o WhatsApp vale 11 bilhões de dólares. Né? Para um fordista não faz o menor sentido. Você pede para o Taylor explicar isso, ele não explica. É essa nova tentativa, além dessa ideia de trabalho material, e depois ele vai falar numa produção biopolítica, puxando o Foucault ao modo dele, que é muito, muito particular, é muito curiosa, né? É uma tentativa de responder esse tipo de questão. Legal. Boa. Olá, boa noite. Meu nome é Leandro e, assim, recentemente eu tive contato com os textos do Thomas Lenk, né? Eu ouvi falar muito uns tempos atrás, só que esse ano que eu fui ler. E lendo, me chamou muita atenção, inclusive você mencionou agora, esqueci o seu nome, Eduardo, você acabou mencionando, a ideia de dominação. Eu fiquei muito incomodado lendo o Thomas Lenk falando de governamentalidade e trazendo a ideia de dominação. E acho que a ideia de o conceito de dominação, assim, o Foucault usa como forma de expressão e às vezes de exemplificação, né? Mas não como conceito. E às vezes o Thomas Lenk ele, acaba escorregando e aparece e dá uma ênfase muito grande da ideia de dominação que choca diretamente o conceito de poder do Foucault, né? Por exemplo, Foucault não pressupõe dominador e dominados, exercício. Enfim, não precisa explicar aqui qual é o conceito do poder de Foucault. Eu gostaria que você discorresse um pouco mais sobre essa ideia de dominação presente no Lenk, né, que ainda eu li muito pouco ainda, estou conhecendo a obra dele, e eu gostaria que você discorresse um pouco mais, porque eu fiquei muito incomodado lendo essa ideia de dominação e
querendo ou não, dominação, né, a gente sabe muito bem, não tem nada a ver com a ideia de poder, conceito de poder, enfim, né, do Foucault. Né? Então, mais pensando na governamentalidade, né, no conceito de governamentalidade do Foucault. Queria saber como que ele consegue manobrar isso aí, identifica essa questão da dominação. Boa noite, meu nome é Sidney. Eduardo, você fez uma colocação, e aí não é uma pergunta, né? Eu vou te devolver com uma outra colocação para a gente ver onde vamos chegar. Você falou de uma maneira, se eu não entendi errado, né? Você falou de uma racionalidade empresarial que se opôs aí a uma racionalidade política, né? Mas a minha pergunta é assim: até onde também essa questão Dória da gestão não foi uma própria articulação política dentro do PSDB, que o diz aí a grande briga que acabou tendo com outros integrantes do PSDB, né? Então, assim, será que existe realmente uma oposição tão grande? E a minha outra pergunta, que também vem nessa linha, por exemplo, é assim: a gente pensando aí no senhor Paulo Lema, Instituto Ayrton Senna, a escola sem partido, por mais que ela vá vir com toda uma questão de relatório, mas a ideia dela não é empresarial também só, né? A escola sem partido passa por uma questão de posicionamento político, né? Vai vir sim. E aí eu gostaria que... Não sei se eu entendi errado a sua colocação. Legal. Então, vou devolver aqui para você. Obrigado pelas perguntas, Leandro, Sidney. Começar pelo Leandro, então. Dominação, né, Leandro? Então, de fato, o Lenk, ele traz essa verve, vamos dizer assim, frankfurtiana para a leitura dele do Foucault. O que, ao meu ver, faz dele o melhor leitor do Foucault. Porque ele trabalhou no Instituto de Pesquisas Sociais sob o Honneth, sob o Axel Honneth. Mas, quando ele estava no doutorado, que é quando ele foi ouvir as fitas que o Mário comentou, ele era orientando do Alex Demirovich, que era um marxista frankfurtiano, vamos dizer assim, colocar entre milhões de aspas, da velha guarda, assim. Mas, e quando ele estava no doutorado, na verdade, ele queria fazer uma teoria do Estado marxista, à la, vamos dizer assim, Bob Jessop ou Joachim Hirsch, etc. Aí ele vai para Paris estudar e descobre essas fitas do Foucault, e aí, bom, aí, como todos nós, acho que é muito impressionante o curso, e aí ele acaba dando uma guinada total. Mas, mesmo assim, esse conceito que ele traz, não sei se é bem um conceito, essa ideia de dominação que ele comenta no Foucault, ele não deixa de ser na letra do Foucault, porque não é uma dominação no sentido de imposição, acachapante, de cima para baixo, do poder, vamos dizer assim, se é que existe poder em Foucault, né? Mas poder eu digo com P maiúsculo, assim, poder existe o tempo todo, né? Mas então a ideia de dominação dele aí eu acho que é um ponto que dá para o Lenk tenta fazer em alguns artigos, que dá para a gente forçar um pouco a barra e chegar numa confluência entre Escola de Frankfurt e Foucault aqui, que é a ideia de dominação e autodominação. Vamos dizer assim. Então, se a gente quiser, nos termos mais Foucaultianos, seria, de fato, governo de si e dos outros, conduta das condutas, né? De si e dos outros. Então, ele usa esse termo dominação, que, de fato, é um pouco estranho à obra do Foucault. Não está na obra do Foucault assim, dessa maneira, mas eu acho que ele usa bastante nessa maneira mais matizada, como sem postular uma oposição estanque entre dominantes e dominados, como você colocou muito bem. Assim. Então, acho que é por aí que ele leva essa ideia de dominação. Não sei se respondeu. Assim. Sidney. Então, de fato, uma das coisas que o Lenk comenta nesse livro que eu acho bastante interessante é que a gente cada vez mais tem que parar de opor Estado e empresa, porque isso daí, em certo momento, não há mais uma distinção completa, assim. Então, na medida em que o Estado começa ele mesmo... Bom, na discussão da Previdência é isso, né? Tem um déficit. Ora, mas quem disse que o Estado tem que funcionar por déficit ou superávit, não é mesmo? Isso daí é um cálculo econômico guiando a ação estatal, né? Então, ele fala, olha, temos que parar de fazer essa oposição estanque entre o público e o privado, entre o Estado e a empresa, porque o Estado cada vez mais se parece com uma empresa também. Então, mas o que ele vai fazer também, seguindo Foucault, é rastrear a emergência histórica disso.
Porque ele vai, bom, Foucault vai até o pastorado cristão no século XVI, então não vou seguir isso, mas assim, em certo momento da história do Ocidente, das relações de poder no Ocidente, o Estado criou uma racionalidade própria, a razão do Estado. E ele se dava as próprias regras, ele é autônomo. Eu vou criar o que eu acho que é melhor em termos políticos, vamos dizer assim. E a empresa capitalista fornece uma outra racionalidade. Inclusive, né, o Foucault vai fazer essa história, né, os historiadores ficam muito bravos com o Foucault, porque é muito sui generis, né, mas assim, como o Estado tem que brigar no fundo com a igreja para falar quem vai conduzir as condutas de todo mundo. Eram rivais ali, né, quem queria tomar à frente desse processo. E vamos dizer assim, o Estado, a gente pode questionar se o Estado ganha contemporaneamente com uma volta tão forte da religiosidade, assim, mas fato é que em dado momento era o Estado que se dava suas próprias leis imanentes, assim, e isso começa a ser erodido cada vez mais por um raciocínio econômico exterior, a princípio ao Estado, e agora cada vez mais parecido. Então, mesmo se você pegar no PSDB, né, estamos fazendo aqui um exercício meio livre de tentar aplicar o Foucault, mas assim, quando Dória ganhou, não é à toa que as críticas ao Goldman ou ao próprio Alckmin, que era o padrinho dele, eram justamente de tipo, você é um político tradicional, eu estou trazendo a gestão. Então, não deixa de ser uma racionalidade concorrente que tenta se impor. E conseguiu ganhar, em certa medida. Hoje em dia, né, felizmente, a popularidade dele está em baixa, aí, mas para governador não sei, talvez. Né, mas ele impôs um novo tipo de racionalidade no partido, e não por isso, e não à toa ganhou tantos desafetos lá dentro. Né. O Escola Sem Partido, eu concordo com você que entram outras questões aí, não só da gestão, mas daí, a meu ver, tem que entender um pouco também a dinâmica das igrejas evangélicas nesse sentido todo aí, porque é uma pauta grande das igrejas evangélicas, né? Tem muito cientista político que fala que eles não ganham voto, que não é assim. Eu tenho certo receio do que vai acontecer ano que vem, etc. Assim, mas como há uma série de afinidades eletivas, para quem vê um programa de igreja evangélica de madrugada, o discurso quase não é religioso, é capitalista. É tipo, quem é o vencedor, quem é o derrotado, quem é o empresário e quem é o empregado. Então, assim, tem uma série de afinidades eletivas ali entre esse discurso evangélico recente, principalmente de certas igrejas evangélicas, não todas, é claro, mas essa gestão empresarial também tem muitas pontes ali que a gente precisa ficar atento. Mas eu concordo com você que a Escola Sem Partido, entre outras questões também. Mas... Obrigado. Vocês falaram da impotência, né? Que o povo sem medo desistiu dessa greve que teria. E de onde vem essa impotência? Não sou da área de filosofia, mas o que justifica essa impotência que a gente está vivendo? Mais perguntas? Estela. Pessoal? E você? Boa noite, meu nome é Eduardo. Eu queria que vocês comentassem um pouco em relação a essas novas formas de resistência. O que, porventura, podia ser, e essas novas formas de dominação e subjetividade. A saúde, ela ocupa o lugar que a religião ocupava no passado em relação ao medo da vida, da existência? Porque essas vacinações e etc. se propagam na sociedade. Daqui a pouco está todo mundo tomando vacina, não se pergunta da real necessidade disso, da eficácia. Quer dizer, esses medos, né, essa criação desses medos, pânicos, aonde que isso entra nessa discussão? Obrigado. Bom, vou responder primeiro a sua pergunta, um pouco nos termos do Foucault, né? Quando o Eduardo falou que essa forma de governo que se desenvolveu no Ocidente desde o século XVI compete com a Igreja, ele quis dizer que é uma forma de governo que se apropria de técnicas que têm uma origem na Igreja, né? na Igreja cristã,
que é de conduzir todos e cada um no modo de um pastor. A imagem ou a metáfora do pastor de ovelhas, que conduz o rebanho para o lugar mais seguro, para o lugar melhor para eles, né? Tomando um cuidado, uma dedicação total para todo o rebanho e para cada indivíduo. Tá? Então, o Foucault disse que essa forma de governo ela se instalou no Ocidente, nos governos dos Estados nacionais do Ocidente, a partir do século XVI, ela se transformou, né? E ela foi, de certa forma, efetivada, ela foi colocada em prática através de uma série de instituições que a gente conhece hoje. Por exemplo, a Previdência Social, que diz, bom, todo mundo que trabalha vai ter direito a uma aposentadoria no futuro, embora isso seja muito questionável hoje em dia, né? Mas, pelo menos assim, conceitualmente, essa é a ideia do estado de bem-estar, né? Que é cuidar da saúde de cada um. Quer dizer, existe um sistema de saúde, por mais precário que seja, cada pessoa tem direito ao sistema de saúde público do Estado, né? Desde quando? Desde quando nasce até a hora da morte. Então, toda essa série de instituições, né, de serviços públicos que estão instaladas em instituições, por exemplo, a saúde pública, por exemplo, a educação pública, o seguro público, né? O seguro, por exemplo, contra o desemprego. Tudo isso é uma forma que o Foucault faz uma análise do surgimento a partir dessa metáfora de um cuidado do pastor que vela por todos e por cada um. Então você fala, bom, o que é uma campanha de vacinação, né? É uma das formas desse poder pastoral que está implantado hoje no Estado civil, né? No Estado laico, no Estado, enfim, capitalista, mas isso não importa muito, né? Que diz, bom, eu vou cuidar de um objeto chamado população, né? De uma forma que evita com que os fenômenos ligados à população possam oscilar para fora de valores que são indesejados. Então você diz, bom, mas o que isso tem a ver com você obrigar a pessoa a se vacinar? Na verdade, é uma forma de cuidado. Tá? Então essa forma de cuidado visa garantir a condução da população como um todo, né? Segundo um critério que visa o bem comum, né? Que visa a totalidade dos indivíduos, mas para isso precisa agir em cada um deles, através, por exemplo, de uma campanha de vacinação. Agora, é claro que também esse tipo de cuidado ele pode ser capturado para diversas formas práticas de controle das pessoas. Quer dizer, ao mesmo tempo que você vacina, você controla a saúde, você normaliza as pessoas, né? Você interna no hospital, você não interna no hospital, você tira acesso a alguns serviços para quem não é vacinado. Por exemplo, você não pode viajar para determinados lugares se você não tiver uma vacina, né? Então, da mesma forma que você tem essa técnica que tem uma ideia de um cuidado de todos, de cada um, o reverso disso, ou um ponto, esse tipo de técnica serve como ponto de apoio para mecanismos de controle. Então, uma campanha de vacinação pode sim ser um jeito de controlar as pessoas, né? Tanto que você vê na história do Rio de Janeiro, tem a famosa revolta da vacina, né? Que não foi exatamente para cuidar da saúde dos indivíduos naquela época, no começo do século, né? Foi sim para implantar um projeto higienista, sob desculpa de vacinar. Eu não acho que a vacinação hoje em dia seja alguma coisa assim, né? Mas é sempre possível, sim, que se tenha capturado, se faça esse tipo de captura para outros fins aí. Eu não sei se eu te respondi a pergunta. Alguém gostaria de responder para a Estela? Olha, de onde vem a impotência é bastante difícil responder. Mas eu poderia falar o seguinte: esse livro, O Verdades Nômades, ele é escrito por um sujeito que é um psicoterapeuta, um dos primeiros alunos do Lacan, em determinada época, como eu disse, ele era um militante profissional. Em determinada época, ele militou o próprio lacanismo antes dele conhecer o Deleuze, etc., na França. E, de outra parte, o outro sujeito, o Negri, que é absolutamente avesso à psicanálise. Obviamente, quando eles
digamos, tratariam da questão da impotência, da angústia, da melancolia, uma série de outros adjetivos que o Negri e o Guattari, em textos autobiográficos, usam para descrever aquele momento, é improvável que eles concordariam com alguma coisa, porque eles vêm de lados muito diferentes. Entretanto, para deixar de lado os psicologismos, eu diria que o importante para os dois, e o importante para esse livro, é menos calcar a impotência que mobilizar-se pelo que eles vão chamar, principalmente o Guattari, que organizou na época um coletivo chamado Federação de Luta por Novos Espaços de Liberdade, onde eles recebiam, davam consultoria jurídica e uma série de outras coisas a refugiados políticos na Alemanha, na Itália e na Espanha, principalmente, mas também de outros países. A ideia, então, é calcar menos na impotência, tentar, de alguma forma, superar essa impotência que toma, ou que tomou, os dois diante da derrota sofrida, né? Isso é um baque, de fato, em termos psicológicos, na busca de novos espaços de liberdade. Nos anos 80, eles foram capazes de enxergar, e aí eu já respondo também a pergunta a respeito das novas subjetividades, né? Das novas formas de luta. Eles foram capazes de encontrar novos movimentos que não se assemelhavam mais meramente aos movimentos operários que tomaram conta da Europa na primeira metade do século e no pós-guerra, até os anos 60. Outras maneiras, outras formas de luta, que são, principalmente, os antes, como dizer isso, a população soviética que lutava contra o regime soviético. Então, no leste, o Negri, particularmente, tinha uma aposta muito grande nessa época ao que surgiria das revoltas que aconteciam na Rússia, mas principalmente em países soviéticos como a Hungria e a Polônia. Na época, no caso da Polônia, o Solidariedade, etc., uma aposta bastante grande. Ele, por acaso, tem uma coletânea de ensaios que chama Adeus, Senhor Socialismo, onde a queda da União Soviética, ao contrário de uma série de outros teóricos e intelectuais de esquerda, que se mantiveram fiéis à esquerda, ele comemora a queda da União Soviética, acredita que essa é uma nova fronteira que é aberta para as lutas. O caso do Guattari, ele vai se envolver bastante com os movimentos ecológicos e antinucleares, o que era uma questão bastante premente nos anos 80, né? A todo dia, toda semana saía no jornal uma nova ameaça de terceira guerra mundial e de extermínio nuclear. Então, o Guattari se aproxima bastante desses grupos, né? Haviam 2 partidos verdes na França, ele se filia aos 2, tem um problema que um dos partidos exige a renúncia, só pode ficar num, umas bobagens desse tipo. E no Brasil, os dois olham para as movimentações, não só a psiquiatria, as novas lutas antipsiquiátricas ou por novos modelos psiquiátricos que estavam surgindo no Brasil nos anos 80, principalmente a partir do trabalho, por exemplo, da Sueli Ronick, que é professora aqui da PUC, e as lutas contra a ditadura, e aí principalmente a fundação do PT e do sindicalismo brasileiro dos anos 80, dentre outras questões. Eles viam, na verdade, quando a Europa estava encrudecida, né, pela derrota, eles começaram a olhar, bem como Foucault fez na época com a Revolução Iraniana, né,
deu errado, mas a gente pode dizer que uma série de outras coisas que eles apostam aqui acabaram dando errado também. Mas eles olham para esses novos grupos. O que eles têm de novo em relação aos operários, que era um modelo paradigmático de luta político-social até os anos 60? Segundo o modo de ler deles, e principalmente dos operaristas, os operários lutavam em massa, principalmente por questões salariais. Ao contrário, esses novos agrupamentos, né, o pessoal da União Solidariedade na Polônia, os Verdes na Alemanha, dentre outros, vão começar a lutar por questões. Isso tem o seu primeiro desabrochar em 68, por questões que concernem não só a atividade produtiva no interior da indústria, como as formas de vida social de maneira geral. Então, por exemplo, no caso dos grupos de luta antinuclear e antiguerra, etc., pela paz, que se multiplicaram nos anos 80, era uma questão nesse sentido que concernia toda a vida social. As formas de organização também são diversas. Seriam grupos que lutam por demandas específicas, né? Ninguém mais fala em revolução proletária nos anos 80, principalmente à luz do que aconteceu na União Soviética. Eles não têm figuras de liderança claras, e eles agem, para usar um termo guattariano, junto com Deleuze, eles seriam rizomáticos. Eles agem em forma de rede. Portanto, isso que depois, nos livros mais recentes, como Império e etc., eles vêm nas lutas contemporâneas, Seattle em 99, Gênova, a Primavera Árabe, junho de 2013, o Occupy e etc., toda essa nova forma de lutar, de grupos que não têm liderança, que agem em rede, que se comunicam transversalmente, que por vezes conjugam, por exemplo, no caso das lutas contra o Gaddafi no Egito, polos conservadores da religião islâmica com outros laicos, com os dois unidos de maneira mais ou menos rizomática contra o mesmo objetivo. Toda essa nova forma que hoje parece ter se imposto nos diversos movimentos sociais, eles encontram lá primeiro em 68 e depois nos anos 80. Então, mais importante me parece que pensar a impotência é pensar numa superação da impotência. A impotência não vai levar a gente a... Bom, não está levando, né? Perda de direitos, coisas desse gênero. Mas é menos importante focar nisso que na superação disso. Sobre a subjetividade. Então, Estela, tem mais uma coisa, né, que a gente precisaria pensar, pensando especificamente em termos de Brasil. O Brasil dos anos 80, vamos pegar o mesmo marco desses livros, que é interessante, tem paralelismos que a gente pode fazer aqui. O Brasil dos anos 80, final dos anos 70, né, a gente vinha de uma ditadura militar, estava numa ditadura militar, estava tentando redemocratizar o país. Era um país masculino, era um país principalmente católico, né? Os sociólogos podem me corrigir, mas acho que era isso, né? E os movimentos de luta, né? Acho que o importante é ver como se lutava no Brasil, né? Como se conseguiu lutar, né? Como se a gente conseguiu construir uma frente de luta grande que depois foi se amalgamar em torno do PT. Basicamente eram operários de fábrica, ou seja, eram trabalhadores urbanos, que se reuniram, em princípio, em sindicatos, depois teve a série de aportes da comunidade de base da igreja, sociedade, intelectuais, né? Mas a luta tinha só dois significados, que era a luta econômica, né? Como o Jefferson falou, as lutas eram principalmente econômicas, ainda no sentido de corte classista, e era uma luta para chegar tomar o poder do Estado, né? O velho slogan do PT, enfim, trabalhador vota em trabalhador, eles estavam querendo chegar ao poder do Estado. Então tinha essas duas grandes vertentes, né?
Mas é interessante que tanto que o Negri e o Guattari falam, quanto o Foucault falam nesses livros, é que depois do Maio de 68 apareceu teve uma explosão nas formas de luta, que não são nem econômicas e nem lutas para tomar o poder do Estado, para instalar formas de poder no Estado, embora também seja isso. Então você tem lutas de gênero, lutas de raça, lutas com relação à ecologia, né? Então são lutas específicas. Então, assim, nós estamos vendo uma transição em termos de Brasil, em que a gente passou de um modelo, né, de um partido formado a partir do modo de produção que era eminentemente fordista, né, um partido que era operário, né, uma inserção social muito grande na igreja, nas comunidades de base. O Brasil é um país católico, né, e a gente acordou, né, com a derrubada desse projeto, que estava já fazendo água, enfim, isso precisa ser discutido com mais detalhes, eu acho. A gente acordou com outro tipo de configuração social, muito mais complexa, né? Tanto a questão da religião, né? O Brasil não é mais um país católico só, né? É um país que é uma série de coisas aí. Quanto com a questão do por que se luta, né? Não são só homens operários que se lutam, eram homens operários. O PT eram os operários, os líderes sindicais eram quase todos homens, né? Então, hoje se luta por uma miríade de coisas, que não é só a luta econômica, né? Então, esse aprendizado ainda não apareceu, né? Porque o outro lado está muito coeso, o outro lado se manteve, né? Foi se transformando, mas dentro de um quadro que era conhecido, né? Então, por isso que a gente está um pouco feito barata tonta hoje, mas a derrota, né? Faz a gente pensar na memória das lutas. É uma pergunta que a gente fez para o Negri, até se lembra, né, Jefferson? A gente fez uma pergunta, Negri, qual o significado, qual a importância da memória das lutas? Ele falou, olha, na verdade, eu acho que a gente deve esquecer a memória das lutas e partir para lutas novas, porque aquelas lutas já foram. Só que ele falou, meus interlocutores diziam que não, que a memória das lutas pode nos fazer devir formas novas de luta, né? Então, a gente está passando de um cenário que foi gestado nos anos 80, que caducou, né, por tudo que a gente foi falando aqui, que eles principalmente falaram. Esse cenário da tomada do poder do Estado por um projeto progressista, né, por um projeto... O Negri mesmo fala, vocês são o resto do estado de bem-estar, que nem deu certo, né, que foi implantado muito precariamente ainda. E agora as formas de luta são outras aí, né? Você vê mulheres na presidência, por exemplo, né? Você vê todo o ataque que está sendo feito contra a questão de gênero, principalmente o gênero das mulheres, né? Os reacionários, os conservadores, mas os reacionários são antifeministas, sim, está claro, está no programa deles isso, né? Então isso aponta que uma das cunhas, né, das novas formas de luta é o feminismo, certamente é o feminismo, né? E claro, as questões de gênero todas, né? Então, a gente está numa transição. Aquele modelinho funcionava, a gente estava acomodado nele, né? De alguma forma, muitos desses movimentos múltiplos estavam juntos, né? Estavam andando juntos, de forma muito problemática, mas estavam juntos. E agora, esse grande carro-chefe, ele descarrilhou. Não sobrou nada, eu acho, né? Por isso que a gente está assim. Bruna. Bom, eu queria parabenizar todo mundo pelo lançamento dos livros. Acho que é uma iniciativa muito legal. E eu queria fazer uma pergunta que vai um pouco na contramão disso que vocês têm comentado até agora, que é um pouco como todos esses autores são importantes para pensar as novas formas de resistência, mas também, pensando um pouco no Foucault, e aí, de novo, eu acho que existe um paralelo muito importante com a teoria crítica, que é um pouco o seguinte, né, que hoje em dia a gente usa muito a ideia de que as novas subjetividades estão ligadas às novas formas de luta, né? Mas existe também no Foucault o outro lado dessa discussão, que é a sujeição,
né, os processos de produção da subjetividade e de sujeição são processos que fazem com que a gente tenha que a gente tenha prazer na sujeição, prazer na submissão à disciplina, porque a produção dos sujeitos e das novas subjetividades, elas produzem novos espaços de liberdade, mas elas também produzem novos espaços de sujeição. Então, por exemplo, o Facebook, que é tão comemorado como o veículo das novas manifestações, das redes, dos rizomas, é uma grande corporação, né? Então, será que, né, a importância do Foucault, né, não estaria do outro lado, né, em mostrar como as novas formas de subjetividade são novas formas de sujeição, que a gente encontra prazer na ideia de que a gente é um indivíduo único, que a gente tem uma série de particularidades e as lutas vão sendo cada vez mais cindidas, né, cada vez mais particularizadas, de modo que a direita está completamente unida e nós estamos separados por causa das várias subjetividades que a gente não consegue conectar. Então, será que, aí é uma pergunta para os três, né, será que as novas lutas têm a ver com as novas subjetividades ou elas têm a ver com a superação da ideia de indivíduo, a superação da ideia de subjetividade, assim? E é claro, porque o marxismo errou, porque o comunismo errou, porque foi masculinista, foi racista e tudo mais. Mas onde será que a gente pode encontrar esse ponto comum, assim? Bom, na verdade, eu peguei o microfone para passá-lo para o Jefferson, né? Porque eu sei que esse é o tema de pesquisa do doutorado do Jefferson, se eu entendi o projeto dele, né? É justamente buscar um ponto comum, né? Eu acho que o Negri e o Hart, na trilogia, que depois vai ser uma tetralogia, eles tentam justamente fazer essa superação, né? Porque, de fato, o capitalismo está unido, ele tem uma forma única e uma pluralidade de mecanismos de captura, mas os mecanismos também são plurais, né? E o Foucault sempre fala da reversibilidade, pensando em termos Foucaultianos, puramente, por enquanto. Ele falou que toda forma de poder, ou toda relação de poder é reversível, né? Agora, eu vou tentar pensar nos seus termos, dizendo, sim, é verdade. Me incomodou muito quando, há não sei quantos anos, eu comecei a falar, não, mas essa pluralidade de formas de luta, né? Essa multiplicidade, essas lutas que são locais, que são fragmentadas, que visam objetivos de horizontes que não são totais ou que não são totalizantes, né, para usar um termo do Foucault, isso me incomodava demais. Porque eu falava, no fundo, somos todos livres ou não somos, né, pensando muito intuitivamente, né? Eu falava, deve ter um denominador comum, né? Mas tudo que eu posso dizer assim, que a partir do Foucault a gente não pensa esse denominador comum. A gente pensa, talvez, simplesmente a questão de que toda relação de poder ela é reversível. Agora, você fala, Foucault, onde é o ponto de totalização? Ele fala, não, você está louco, ou eu estou louco, isso não funciona. Acho que aí a gente tem que pensar também que naquilo que o filósofo, que o sociólogo pensou e naquilo que ele não pensou, né? Eu sempre tento ver que tipo de resposta que o Foucault produziu, o que o Negri e o Guattari produziram, que tipo de pergunta que eles procuram responder, que tipo de pergunta que eles não conseguem, não podem ou não sabem responder, né? Então, acho que aí a gente chega no limite. Você apontou claramente um limite aí, que também é uma pergunta que eu tenho, que o Jefferson vai responder no doutorado dele, eu acho, né? Que se existe ainda é preciso que exista um projeto comum, né? Porque você falou, o capitalismo é um só, né? Cada vez mais marcado isso, né? Então, eu vou passar a palavra para o Jefferson, que vai responder a pergunta para a gente aqui. E eu vou me livrar do microfone, eu respondo por último. Bom, é uma questão difícil de fato, mas eu vou tentar ligar de certa maneira com a da Estela também, Estela. Eu concordo com você, Bruna, quando você coloca isso, e eu acho que tem uma frase do Foucault que eu gosto muito, que numa entrevista que ele dá, se eu não me engano, em 81,
que ele fala, na verdade, a gente não tem que criar forma, não vou conseguir reproduzir assim exatamente, mas é algo do tipo, não temos que definir quem somos, temos que recusar quem somos. Esse é um ponto que eu acho muito interessante, assim, que conecta com essa sua ideia que você colocou de superar a ideia de subjetividade. E no História da Sexualidade, no volume 1, eu acho que isso está bastante claro também como... né? Aí está o diálogo com o Althusser, que a ideia de interpelação, né? Que no Brasil é um pouco mal vista, mas eu acho que tem que ser retomada. Assim. Essa ideia de sujeitos assujeitados, entendeu? Que cada vez mais nós oferecemos, na verdade, nós proativamente, para usar um termo da gestão, somos proativos em oferecer mecanismos de captura subjetivos para o poder. Assim. Então, nós botamos nas redes sociais, criamos nossa persona virtual para todo tipo de mecanismo político ou capitalista, do tipo propaganda direcionada, do tipo metadados para roubar, ligar seu GPS com seu cartão de crédito com numa máquina infernal. Assim, né? Eu acho que cada vez mais a gente está fazendo isso, dando de bandeja, assim. Para ligar um pouco com a Estela que eu estava falando, Estela, eu acho que a gente tem que olhar para essa ideia de impotência. Claro que tem várias maneiras de olhar para essa impotência, como o Jefferson colocou, psicanaliticamente, etc., etc. Mas uma ideia meio Foucaultiana e também um pouco frankfurtiana de olhar é essa dialética da impotência. Claro que Foucault não usava o termo dialética, mas a ideia assim, de que a impotência em certas esferas da vida ela está extremamente relacionada com uma extrema potência em outras. Então, nunca fomos tão potentes em certas áreas da nossa vida, do tipo, até que um motorista do Uber é chefe de si mesmo. Faz seu próprio horário, ele não tem chefe, ele regula suas férias, suas paradas. Claro que, na prática, isso quer dizer que ele não tem nada disso, mas, assim, você é dono de si mesmo. Então, tem uma explosão da potência, ao mesmo tempo, em várias áreas que levam a uma impotência política, social, vamos dizer assim, né? E eu acho que está bastante ligado com essa ideia de uma certa subjetividade que nós nos empenhamos em produzir, de fato. Às vezes, quando eu pego o Uber, eu gosto de conversar com o motorista e essa ideia está impregnada, de fato. Não, eu prefiro muito mais, tal. Se quebrar o pé e não tiver direito trabalhista, enfim. Né? Aí não... Mas, enfim. Eu ia falar mais uma coisa, agora me fugiu. Tem um livro que eu acho um outro livro essencial para analisar o neoliberalismo, junto com o Foucault e junto com o Harvey, que o Jefferson citou, que é menos filosófico, já que você falou que não era da área da filosofia, mas eu acho que igualmente potente, analítico e contemporâneo, que é o livro da Naomi Klein, A Doutrina do Choque. Então, assim, isso leva a responder um pouco a ideia de impotência, porque existe uma impotência deliberada, assim. Com a Naomi Klein, a gente chega bem perto de uma teoria da conspiração, tem que tomar cuidado, assim, mas existe uma ideia de produzir uma impotência deliberada, produzir uma crise tão grande, tão sem saída, aparentemente, que o sujeito fica em choque. Essa é a ideia dela. Então, por isso que o neoliberalismo sempre se aproveitou, por exemplo, de crises naturais, né? Então, furacão Katrina, por exemplo, em Nova Orleans, foi o momento em que todas as escolas foram privatizadas em Nova Orleans. Porque as pessoas estavam tão atordoadas com aquilo tudo que elas não conseguiam ter potência para resistir àquilo tudo. E a mesma coisa o Iraque, ela vai analisar o Iraque, a invasão da Segunda Guerra do Golfo, etc, etc. E, de certa maneira, isso está acontecendo no Brasil. As reformas estão sendo passadas a toque de caixa de tal maneira que a gente não consegue encontrar uma saída e reagir. Para dialogar um pouco com o Mário também, eu acho que eu concordo com o quadro que você pintou, Mário, que você delineou sobre a explosão das lutas. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que olhar também, um pouco dialeticamente, como isso foi a ascensão e a queda, vamos dizer assim. Então, foi o momento também da derrota extrema. Quando a União Soviética ruiu, para dizer um pouco com o Benjamin também, o Walter Benjamin, numa das teses, ele fala, nosso inimigo não tem cessado de vencer. Esse é um momento que a gente vive, a meu ver. Eu sou bastante pessimista, não acho que... Mas, assim, em certo sentido... Quando essas lutas explodiram, eu acho extremamente benéfico que isso tenha acontecido. Concordo com você em todos os pontos que você colocou, Mário. Mas foi o momento da derrota extrema ao mesmo tempo, assim, por assim dizer. Então, acho que a gente tem que analisar os dois lados desse processo assim também.
Então, para responder a sua questão, eu vou entrar em termos mais teóricos para valer, né? Porque o Guattari tem uma teoria da subjetivação, de fato, dura, difícil, complicada. Nessa teoria guattariana da subjetivação, como é muito comum nos escritos do Deleuze e do Guattari juntos, e nos escritos do Guattari em separado, é muito comum o uso de dualismos, que no final são falsos, eles não são dualismos de verdade, mas como uma primeira aproximação a gente pode compreender como dualismos, e no caso da subjetivação também. O termo sujet, né, sujeito, súdito, e portanto sujeito, assujeitado a determinada força, a um determinado poder, e de uma parte, e de outra parte, é um sujeito considerado, digamos assim, positivamente. Então, existe um lado negativo, para colocar nesses termos, da ideia de sujeito, e um lado positivo da ideia de sujeito. A respeito da produção de subjetividade, ao mesmo tempo, você tem o que ele chama de produção capitalista de subjetividade, então, através de uma série do que ele chama de equipamentos coletivos de enunciação, a propaganda, os esportes, agora a TV, internet, essas coisas, tudo isso produz subjetividade, ou é uma outra maneira de compreender aquilo que o Althusser chamava dos aparelhos ideológicos de Estado? Então, você tem uma produção capitalista de subjetividade e de uma subjetividade capitalista. E, por outro lado, você tem o que ele vai chamar de uma produção subjetiva de subjetividade. Então, uma produção que o sujeito produz por si mesmo, digamos assim, em suas conexões. Que é o que ele traz muito, vai trazer da psicanálise e da esquizoanálise. Então, quando a gente fala das novas subjetividades que lutam de maneiras interessantes e etc., a gente sempre dá uma positivada política na questão, né? Porque é importante, do ponto de vista político, ver o que há de novo, como isso age, etc. Em termos teóricos, a coisa é sempre dupla. Não é uma dialética, né? Não são momentos de sucessão, de negações, etc. Mas, em termos teóricos, é sempre bom saber que é uma questão dupla. Você fala da questão das redes, é justamente isso. Ao mesmo tempo que as ditas redes sociais foram de absoluta importância para a comunicação e para a comunicação dos protestos na Praça Tahrir, por exemplo, foi justamente lá que os governos e o exército, etc., começaram a fazer seu esquadrinhamento para frustrar a organização dos movimentos. Então, ao mesmo tempo que isso permite uma mobilização e uma organização superiores ao que jamais houve em termos políticos, ao mesmo tempo é uma ferramenta de controle que, sei lá, um dia eu for um perseguido político, o governo vai ver que eu estive aqui no Tapera Taperá esse dia fazendo propaganda subversiva. Então, eles... eu coloquei, estava lá, que eu viria. Então, vai ter o streaming. Tudo isso vai ser usado. Como a história do... Correto ou incorretamente, como a história do vermelho e negro, né, na estante. Mas, então, tem sempre essas duas questões. Politicamente, é importante que surgiu coisa nova. A gente tinha uma estratégia velha, a ideia é essa, que perdeu. Usar a mesma estratégia velha não vai mudar grandes coisas. Nesse sentido, o Guattari e o Negri seriam críticos ferozes da estratégia Lula 2018. Né? Ficar repetindo esse tipo de ideias felizes de um passado glorioso
Nossa, nem tão glorioso. Mas isso é bobagem, isso não deve ser feito. Precisa-se de coisas novas. Entretanto, essas coisas novas, essas novas subjetividades, agora, vendo do ponto de vista do Negri especificamente, é porque é um livro de dois autores e tem o que eles concordam e tem o que eles não concordam. Tem que sempre pensar o que um diria e o que o outro diria. Mas o Negri diria que são subjetividades nascidas, de certa maneira, do mundo do trabalho. Então, por exemplo, essas mesmas subjetividades que ocupam Wall Street são elas mesmas que o capital se usa atualmente, se vale atualmente para produzir valor. Então, elas existem, são resistentes? São, em certa medida, se tornam, mas, ao mesmo tempo, é justamente elas o objeto do controle. Nesse sentido, ele está bastante próximo do Foucault, né? É sempre essa dualidade, os três estão próximos bastante, né? Com a diferença que, no caso do Negri, ele liga muito isso à questão da produção, que o Foucault não se importa menos, e mesmo o Guattari. Mas a ideia é essa, você não tem nenhuma apologia das novas subjetividades. Vejam os movimentos da Primavera Árabe, por exemplo. A gente sabe que hoje o Egito vive uma ditadura porque, passada a Primavera Árabe e a queda do regime, preferiu-se, de alguma maneira, um governo ditatorial do que o governo da Irmandade muçulmana, que foi eleito pela maioria da população egípcia. Então, claro, existem os rompantes, as lutas, etc., mas as frustrações, as recuperações, é justamente esse o movimento que o livro faz, né? Você tem uma luta que rompe um novo espaço, e aí você tem a recuperação do capital, e novas lutas, sempre um processo zigue-zagueante. Porque o terreno é o mesmo, digamos assim, ele está em disputa. Então, é sempre um ir e vir. Bom, pessoal, a hora está um pouquinho avançada. Eu queria terminar agradecendo a presença de todos vocês, quem esteve aqui, quem fez as perguntas. Espero que a gente tenha estado à altura das perguntas que vocês fizeram, né? Agradeço de novo ao Antônio, o pessoal do Tapera Taperá, tá? E agradeço também ao Jefferson e ao Eduardo. Foi uma aventura... agora falando sobre os livros, foi uma aventura muito gostosa, né? A gente está um pouco celebrando isso hoje, a aventura de fazer esses livrinhos, né? A ideia do Verdades Nômades veio disso. Bom, mas é um livro que faz só uma derrota, mas o livro de 85 ele ficou, né? A partir de 2015, 2016, as coisas já estavam colocadas naquela época. Esse livro, eu falei, mas esse livro é muito atual, né? Então, não é por acaso, eu acho que as coisas acontecem, que a gente se encontra, né? Então, de novo, quero agradecer a presença de vocês aqui, tá?